Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Confesso que meu coração se encheu de alegria ao chegar aqui nesse dia de hoje. Já é um lugar que a gente se sente muito bem de estar aqui. Já é um lugar que a gente vem esperando de Deus aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Mas meu coração se enchia de alegria além de vir para cá, por conta de poder ver alguns rostos que já faz um bom tempo que eu não via. Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, da ausência da comunidade, dos poucos encontros que nós tivemos, e isso muitas vezes causou um distanciamento entre nós na comunidade. E meu coração se alegrava quando eu chegava hoje, meu coração se alegrava quando eu olhava dali do fundo onde eu estava, nós aqui nessa sala, meu coração se alegrava na hora do café. Não dá tempo de cumprimentar todo mundo ou de chegar perto de todos, mas uma alegria tomava conta do meu coração porque nós estamos aqui. Quantos rostos que há muito tempo eu não via na comunidade, porque às vezes o encontro que a gente vem não é o que o irmão vem, não veio, mas uma alegria ressaltava no meu coração pelo fato da gente poder estar aqui. Eu dizia para o Newton esses dias atrás, um dia, no encontro do nosso setor, eu dizia para ele assim: olha, Newton, o fato dos Moisés se reunir na casa de oração vai gerar nas nossas comunidades um movimento, uma ação da graça de Deus tão grande, porque são aqueles que rezam, aqueles que intercedem, aqueles que estão na frente, aqueles que, como dizia o Marcelo, estão na brecha do muro, impedindo muitas vezes que o inimigo atravesse, colocando entre Deus e a necessidade do povo. Então, para nós, é um ganho muito grande os intercessores estar na casa de oração, primeiro por estar aqui, segundo para as nossas comunidades, que bebem da fonte. Nós sabemos, já ouvimos, já escutamos, quando o Ministério Moisés se põe a rezar, nós conseguimos abrir portas que nós, por nosso próprio esforço, não conseguimos. Nós conseguimos vencer os amalecitas que vêm sobre nós, como o nosso texto de nosso carisma já nos fala. Nós conseguimos avançar rumo à terra prometida, na direção da promessa de Deus para nós, que é a experiência do Espírito Santo, que é a experiência da comunidade. Então, para nós, estar aqui nesse dia de hoje é um motivo para louvar a Deus. E eu gostaria, já nesse começo, de louvar e agradecer o nome do Senhor pela sua vida, pela sua vinda, por você ter disposto o seu coração para estar aqui. E eu posso dizer, da parte de Deus, que as nossas comunidades receberão uma grande graça, terão um novo reavivar da chama, como nós rezávamos na parte da manhã, pela disposição do nosso coração de estar aqui. Deixa eu andar para cá, só para o Lucas mudar a câmera ali, para poder dar trabalho para ele. Então, para nós, uma alegria. No último dia que a gente veio aqui para a comunidade, no setor... Olha o Lucas, onde você vai? É que o Marcelo ficou andando para lá e para cá, ele levantava e mudava, agora pôs a cadeira de baixo. Último dia que nosso setor reuniu aqui, junto com o Fernão Dias, o Extremo Sul, o Senhor dava para nós uma visão. Um senhor sentado lá no fundo, dizia assim: o Senhor está mostrando para nós aqui uma visão de 2 pulmões sobre essa casa. E dizendo para nós, quem falou isso foi o Toninho de Cambuí, dizendo para nós que o fato de nós estar nesse lugar, da gente vir para cá, na casa de oração, toda vez que nós viemos para cá, todas as vezes que a gente vier para cá, nós respiramos nesse lugar de um ar, o ar da graça de Deus. E em cima dessa sala, em cima dessa casa, tinha 2 pulmões que davam um novo ar, de uma nova graça de Deus para aqueles que vêm nesse lugar. E essa profecia não foi só para aquele dia do setor, que o Senhor não falava que tinha 2 pulmões em cima do setor, mas em cima dessa casa. Então, meu irmão, minha irmã, o fato da gente estar aqui hoje, já para nós, é um ganho muito grande. Eu estou rebatendo nisso e fixando de novo essa ideia, porque é uma alegria estar aqui. Eu não sei como foi o seu ano passado, eu vim bastante vezes para cá.
mas a cada dia uma alegria nova. Mas hoje o nosso coração de novo se alegra, se enche da felicidade de Deus, porque nós estamos aqui. Isso para nós é um ganho. Se nós tivéssemos condições, se o Senhor pudesse abrir os nossos olhos para enxergar na nossa vida, na nossa comunidade, aquilo tudo que Ele está fazendo agora, já, nesse dia, através de nós, se a gente pudesse ver, seria uma visão extraordinária. O fato de nós estarmos aqui, na presença de Deus, é uma grande riqueza para nós, e nós vamos colher depois os benefícios de nossa vinda para cá. Então que o seu coração se encha da alegria de estar diante do Senhor, de estar nesse lugar, e da certeza que o Senhor colhe a nossa oração, escuta a nossa oração, escuta a nossa prece, o nosso pedido. O Senhor se põe a atender a nossa necessidade, e graças a Deus nós podemos estar aqui. O tema que o Nilton passava para mim é a misericórdia, ato e coração da intercessão. Esse ano nós refletimos no começo do ano, no Retiro Moisés, no começo do ano, a respeito da misericórdia de Deus. E aquele quadro, vocês podem olhar lá para trás, você que está aí na câmera não vai ver, mas o dia que você vir aqui você vê. Aquele quadro da pecadora derramando perfume, as lágrimas, câmera, lá no fundo, chamava muita atenção, porque o que Jesus demonstrou com aquela mulher, o que o nosso coração precisa demonstrar, é essa misericórdia de Deus. E no ministério da intercessão, sobretudo, essa misericórdia é ainda mais necessária. Porque por que nós rezamos pela comunidade? Por que o ministério Moisés se põe diante de Jesus a colocar o seu coração, o seu empenho, sua força? Por quê? Porque existe uma necessidade, sim, mas porque também no nosso coração nós experimentamos a misericórdia de Deus. E esse Deus que tem misericórdia de nós, nos leva a ser também uma expressão dessa misericórdia. E por isso nós rezamos. E por isso nós, eu digo nós aqui enquanto Ministério Moisés, embora eu não seja desse ministério, nós rezamos, intercedemos, clamamos, pedimos aos pés do Senhor, fazemos um momento de intercessão, fazemos enquanto comunidade, esse estar diante de Deus, para que nós também possamos ser essa expressão da misericórdia de Deus. Para que o nosso coração também seja a manifestação da misericórdia do Pai. Quando eu olhava aquele quadro lá no fundo, eu ficava inquieto, porque tem uma lágrima no nariz daquela moça que não cai. E aquele quadro aqui na frente, Tatá pregando sentado aqui embaixo, e aquilo ali rasgava meu coração. Se ela tivesse chorado e derrubado a lágrima, beleza, é uma coisa, mas eu percebia naquela imagem um constante sentimento de abandono daquela mulher, confiando na misericórdia de Deus, e aquele constante sentimento de abandono é aquela lágrima que parece que cai, mas não cai. Gente, eu sentia compaixão daquela mulher por meio da imagem. Meu coração se enchia de misericórdia daqueles que vêm até Jesus olhando uma foto impressa num pano. Quanto mais o nosso coração não pode também ser uma manifestação da misericórdia de Deus, se comover com o coração diante da miséria do outro, nesse tempo que a gente vive. A misericórdia, como dizia o Nildo aqui no tema, é o ato e é o coração da intercessão. Nós não rezamos só porque nós precisamos rezar pela comunidade, nós não rezamos e intercedemos só por conta que há um serviço a ser feito, mas nós intercedemos, rezamos, estamos diante de Jesus porque é um ato de misericórdia. É uma oração de pedir a Deus que tenha misericórdia do seu povo. E se nós pararmos com a intercessão, se nós desistirmos desse ministério, se nós largarmos mão dessa situação nossa, de nos estar diante do Senhor, o que será do povo? De nossas comunidades? Quantas comunidades sofrendo desse tempo, já está difícil e às vezes acaba tendo outras dificuldades ainda. E se nós pararmos de interceder? E se nós pararmos de rezar? Isso o Ministério Moisés, eu fico muito preocupado.
muito. E o começo do ano, quem é lá da comunidade de Areia sabe que a primeira atividade do ano, reúne o Ministério Moisés um dia para rezar. Um retiro, uma formação, estar junto, e depois aquele momento, que para mim foi uma novidade, a primeira vez que eu fui, que ficamos 2 horas na frente de Jesus na capela, só olhando. Eu nunca tinha ido na intercessão, e ninguém falava nada, aquele silêncio, Jesus não falava nada, aqui não falava nada, ninguém falava nada, e ficava aquela coisa assim, aquele ar da graça de Deus na capela, mas eu falava, meu Deus do céu, acho que eu não vou servir para esse ministério aqui se um dia eu for precisar dele, eu acho que eu não dou conta. É muito silencioso. E ficava ali naquele lugar, e ao final da intercessão, Deus falava tantas coisas, Deus trazia tantas coisas, e aí eu fui percebendo no meu coração que na verdade não era um silêncio de só ficar contemplando o Senhor, adorando o Senhor, mas um silêncio de escuta daquilo que Deus tem a dizer. E se eu não parar de falar, como que eu vou escutar? Se eu não fechar a minha boca e não diminuir o volume das minhas palavras, como que eu vou ouvir o que Deus tem a dizer? O ministério da intercessão precisa ser essa expressão da misericórdia de Deus, essa expressão, essa manifestação da misericórdia de Deus. Nesse encontro que nós viemos e falamos sobre a misericórdia, 5 dias refletimos sobre a misericórdia, rezamos, pedimos, desejamos a misericórdia. Eu dizia para o Tatá, naquele cantinho, perto de onde a Flávia está sentada, eu dizia assim, Tatá, o Senhor é a expressão da misericórdia para nós na comunidade. Pelo empenho, pelo desgaste, pela dedicação, pelo estar ali, pelo confiar nas pessoas que muitas vezes a gente não confiaria. A gente fica escolhendo as pessoas para dar um serviço, para passar uma atividade, e o coração, eu falava assim, o coração do Senhor, Ele mostra para nós a misericórdia de Deus. E nós também desejamos ter esse coração, um coração que se espelha no coração de Jesus, um coração que intercede mais do que porque o Newton manda uma carta mensal, mas intercede porque a gente vê o povo sofrendo. Tem um senhor na minha comunidade que ele fala assim, eu choro nas minhas orações quando eu estou intercedendo pela comunidade. Aí a gente repartiu no começo do ano para cada intercessor rezar para uma parcela do povo nosso lá, de modo específico na oração deles, colocar, e essa pessoa falava assim, a hora que eu vou rezar eu choro, porque eu vejo a dificuldade que o irmão está passando, eu choro porque eu olho a situação, e aquilo me motiva a rezar, a pedir. Aí esse rapaz marcou com quem ele reza, lá ele reza para 4, 5 pessoas, ele falou assim, eu vou marcar um dia para nós estar aqui, eu quero conversar com vocês, um negócio sério, ajuda eu, pelo amor de Deus. Eu estou rezando para vocês, olha, Deus mostra a dificuldade que você tem, 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 mas vocês também precisam rezar, ou você não reza. Nós fizemos um dia na comunidade, na reunião da comunidade lá, gente, quem que reza por cada um, né? Daí a pessoa falava por quem que ela rezava, por exemplo, né? Eu rezo para o Leandro, para o Érico, para o Marcelo, para o Lucas, né? Eu rezo para a Bernadette, e aí foi falando, né? Daí uma pessoa falou assim, olha gente, eu rezo para todo mundo, olhou para um, falou assim, eu rezo para você, mas você não está rezando. Porque eu estou sentindo dificuldade para rezar para você. Parece que eu estou rezando por 2, você não acha que está na hora de você começar a rezar também? Não deixar só para mim? Então é uma docilidade que as pessoas têm, né? Partilhava agora no café, eu não tenho isso. Não fui numa formação do Ministério Moisés, passar um conteúdo para o Ministério Moisés, lá na comunidade, e Deus dava uma visão, o povo sentado na beira do barranco ali, que dá para a cidade de Itapeva, lá embaixo, naquele pasto, a turma da intercessão ali no meio, o povo da comunidade ali, eu perguntava, Senhor, o que é? E Deus não falava nada, eu falava, oh meu Deus do céu, o que adianta dar uma visão, se não explicar o que é essa visão, não estou entendendo. Aí Deus falava assim para mim, pergunta para os intercessores, porque eu converso com os meus intercessores. Aí eu perguntei para eles. Porque o ato da gente rezar, esse ato, esse coração da intercessão, que é a misericórdia, não quer dizer que eu vou resolver as coisas sozinho. O ministério de intercessão, ele conta com os outros que rezam juntos. Tem um livrinho antigo da Renovação, não muito antigo,
intercessão na renovação, que fala assim, o que é um intercessor? O intercessor é aquele que fica na brecha, que suplica, que clama a Deus em favor de alguém, que sofre a dor do irmão por quem intercede, que fala com Deus sobre as necessidades da pessoa por quem ele reza ou da comunidade, que insiste, que chora para que aquela oração seja atendida. O intercessor é aquele que fala com Deus em nome dos homens, da mesma forma que um profeta fala aos homens em nome de Deus. É aquele que está disponível para que o Espírito Santo nele interceda quando quiser. Quando nós falamos de intercessão como ministério ou serviço, é algo maior do que simplesmente rezar por alguém, porque o intercessor toma a decisão, a um longo prazo, de implorar a Deus em favor das necessidades das pessoas. Porque o intercessor, ele tem o seu coração movido na misericórdia e na compaixão por aqueles que sofrem. O intercessor é convidado por Jesus a se tornar o intercessor junto com Ele, entrar no ministério de Jesus, no ministério da misericórdia e da compaixão pelas dificuldades que nós atravessamos. Então, quando a gente fala de intercessão e fala de misericórdia, as duas coisas estão ligadas. Porque se essa misericórdia não mover o nosso coração, nós vamos desanimar do ministério. Quantas comunidades nesse tempo desanimaram, puxaram o freio de mão, estacionar a ponto dos pneus murcharem, porque o ministério Moisés também puxou o freio de mão. Tantas dificuldades para a gente reunir, mas a intercessão dá para ser feita. Não tem nenhum empecilho. Mas se aqueles que estão na intercessão desanimarem, é preciso sentar em cima da pedra. É preciso nos apoiar em Jesus Cristo, como Moisés fez no texto que é de nossa comunidade. Moisés sentou numa pedra, tinha os irmãos que estavam do lado. Eu dizia lá na comunidade também, gente, não é porque os Moisés estão rezando para vocês que eles não precisam que reze para eles. Senão, né, compra uma cruzinha para cada um, 3 cravos, e já aproveita, já para se redimir a comunidade também pelo sacrifício deles. Não. Todos nós necessitamos de oração, mas existe um serviço específico. E o serviço do ministério Moisés é o serviço de ser uma expressão, uma manifestação da misericórdia de Deus. Nós, enquanto intercessores, precisamos deixar o nosso coração se comover diante da miséria que as pessoas passam. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor nos pede. Nós precisamos de sensibilidade na oração, da docilidade do Espírito Santo, para a gente poder observar, enxergar com os olhos de Deus. Talvez, se nós enxergarmos em nossa comunidade, no seio de nossa comunidade mãe aqui em Javenice, no seio dos corações das pessoas que fazem parte das nossas lideranças locais da comunidade, enxergarmos problemas, enxergarmos falta de conversão, enxergarmos dificuldade, enxergarmos outros e tantos desafios que se apresentam, nós precisamos rezar. É tocar na chaga de Jesus. É fazer como São Tomé e botar o dedinho ali dentro. E tocar no lado aberto do Cristo. Quando alguém, meu irmão, chegar para você e contar da vida de alguém e falar, olha que situação. Se você falar assim, não tem o que fazer. E é mesmo, eu também sei outra coisa de outro. E ficar só nisso. Mas quando a gente sabe de uma dificuldade que um irmão passa, quando nós percebemos a dificuldade que a comunidade enfrenta, o nosso coração, se for movido pela compaixão, pela misericórdia de Deus, nós que experimentamos a misericórdia de Deus na nossa vida, nós vamos rezar por essa dificuldade. Josué era atacado lá embaixo na planície, os amalecitas vinham e combatiam com o povo de Deus, naquele lugar, naquele deserto, mas Moisés rezava. É o nosso texto. Quando Moisés se sentia cansado e abaixava as mãos, parava de rezar, Amaleque vencia. Quando Moisés levantava as mãos, Josué vencia. Josué e Moisés, essa figura da nossa espiritualidade, que são movidos pela misericórdia de Deus. Eu queria que nós pegássemos o texto de Lucas 6:36, onde o Senhor fala para nós e pede ao nosso coração
E hoje, especificamente para esse ministério, o Senhor nos pede que nós possamos exercer essa misericórdia de Deus por meio da oração, por meio da intercessão. Lucas 6, versículo 36. Quando o Senhor vem falar sobre o amor ao próximo, quando o Senhor vem colocar a necessidade de ter uma mudança de nossa mentalidade, quando o Senhor fala que nós devemos amar os inimigos, que nós devemos fazer diferente do que a justiça humana propõe, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos ter o coração aberto para doar aquilo que nós temos condições, mais do que emprestar e cobrar de volta, vai dizer o Senhor, no versículo 36, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Um pouquinho antes, porque Ele é bom também para os ingratos e com aqueles que são maus. O Senhor age de misericórdia. Se Deus fosse olhar na nossa vida e não agisse sobre nós com sua misericórdia, coitado de nós, estamos perdidos. Porque nós temos um grande aliado nessa luta contra a mentalidade do mundo. Nós temos alguém que nos ajuda, que nos apoia. E nós muitas vezes fechamos o coração para esse alguém. Nós temos um alguém que quer nos ajudar, nos apoiar, nos salvar, nos redimir, manifestar a sua graça na nossa vida, chamado Jesus Cristo. E é contra esse mesmo Jesus que muitas vezes nós refreamos, temos dificuldades, não queremos entregar, não nos lançamos com todo empenho. Não é fazer juízo de valor e julgar ninguém, mas todos os ministros Moisés da sua comunidade estão aqui hoje? Não. Por quê? Porque tem dificuldade. E nós que estamos aqui não temos dificuldade. Nós não tivemos nenhuma dificuldade para vir. Nós não temos problema na nossa casa. Não é julgando os outros que não estão, mas se a gente for olhar para a nossa dificuldade, nós paramos. Se nós for olhar para a nossa dificuldade, nós vamos nos achar indignos de fazer parte desse ministério. Mas quando nós olhamos não para as nossas dificuldades, sabemos das nossas dificuldades, mas olhamos para Deus e enxergamos em Deus a misericórdia dEle, nós percebemos que nós somos úteis a Deus, que Deus conta conosco, que Deus confia em nós esse papel, esse serviço, que Deus olha para nós e percebe que nós podemos fazer alguma coisa. Do mesmo modo que Deus olhou para Moisés e viu que Moisés podia fazer alguma coisa. Como vai dizer o Prado Flores naquele livro Para Além do Deserto, Moisés foi chamado quando tinha 80 anos. Gente, olha a nossa igreja. Percebe na nossa igreja. Quantos anos tem o Papa Francisco? Não podia chamar um cardealzinho mais novo? Para dar conta de um peso tão grande que deve ser carregar a igreja nas costas? Quantos anos está lá o Bento XVI? 93, 94? Amarrado um sino na mão, que se ele cair no chão, passar mal, não tem força, nem vai chacoalhar o sino. Aí ele balança o braço. Que renunciou para interceder pela igreja. O que ele faz? Intercede. Vê as dificuldades, sofre as dificuldades e reza. Olha quem que está lá. Quanto de idade tem? Porque Deus olha o que o nosso coração pode oferecer a Ele. Deus olha a riqueza que o nosso coração tem. Nós somos ensinados pela misericórdia de Deus a saber que nós podemos ajudar Deus em alguma coisa. Nós podemos usar a frase daquela mulher que estava no campo de concentração lá em Auschwitz, se é isso mesmo que fala o nome, e aquela mulher rezava diante de Deus, esqueci o nome dela, mas também o nome dela é mais difícil que o lugar, naquele livro Elogio da Sede, e ela falava assim: Senhor, 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 faça alguma coisa, Senhor, olha o povo sendo massacrado, Senhor, olha o campo de concentração, Senhor, olha que situação, Senhor, Senhor. E aí ela descobriu que parece que Deus não podia fazer alguma coisa naquela situação, e na oração ela percebeu que não era Deus que viria em pessoa para fazer alguma coisa ali, Deus esperava que ela fizesse alguma coisa. Então ela começou a falar de Jesus,
começou a mostrar a misericórdia de Deus, começou a colocar no coração daqueles que estavam presos no campo de concentração que existia um Deus, que existia uma esperança, que existia uma resposta. E ali ela dizia: eu percebi que Deus precisava da minha ajuda, mais do que eu precisava da ajuda de Deus, agora era a minha vez de ajudar. Diante das dificuldades que nós vivemos em nossa sociedade nesse ano, diante das nossas comunidades que sofrem por diversas situações, nós podemos ajudar com a nossa oração, com a nossa simplicidade, com o nosso coração voltado para Deus. Nós podemos pedir a Deus que tenha misericórdia. Eu fui no encontro uma vez de um Cristificar, não sabia nem onde era o lugar. E não sabia quantas pessoas iam estar lá. Mas tinha tanta gente. Mas tanta gente. E nós chegamos depois no lugar onde a pessoa tinha feito ali alguma coisa para a gente comer depois do encontro. E eu acho que ela também não sabia que ia tanta gente. E de repente aquela mulher ajoelhou do lado da panela que estava lá. Porque só na primeira curvinha da fila, eu acho que não dava o que estava naquele tacho. E ela pedia a Deus, que Deus tivesse misericórdia, para que todo mundo pudesse comer. E todo mundo entrou na fila, alguns entraram 2 vezes, e depois ela falava no final assim: vocês não querem levar um pouco? Porque sobrou. Quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, sobra. A misericórdia de Deus na nossa vida é abundante. E quando nós dobramos o nosso joelho, gente, era um chão de concreto, aquela mulher ficou servindo um por um na concha, com o joelho ajoelhado naquele concreto, de rasgar o coração, de passar ali e ver. Não era só ela que estava intercedendo, era nós também. Senhor, ajude que dê mesmo. Põe a mão nessa panela, ajude que realmente dê. Ninguém precisou falar nada, nem ela, nem nós. Mas no silêncio do nosso coração nós rezamos. Foi uma coisa simples, com alguma coisa que tinha sido feito lá. Quando nós olhamos para Deus e enxergamos a misericórdia de Deus em nós, quando nós enxergamos a miséria que o outro passa, quando nós percebemos as dificuldades e nos colocamos a rezar, Deus age. E se nós pudéssemos tirar 3 coisas do livro do Êxodo, aonde Deus chama Moisés, aonde Deus provoca Moisés, a gente percebe isso. Nós possamos pegar também lá no Êxodo 3, quando a gente vê o chamado de Moisés, a gente percebe isso. A gente percebe que Deus não é insensível, nós que muitas vezes somos. Nós estamos nessa sociedade sendo bombardeado, Êxodo 3, com tanto de informação. Tem gente que não tomou a vacina com medo de virar jacaré. Tem gente que não tomou a vacina porque vai ter um chip lá dentro, que a pessoa vai saber tudo que você posta na internet. Não precisa da vacina, gente, é só entrar no Facebook. Não vou tomar a vacina porque isso, porque aquilo. É tanta informação. Olha, tal dia, circula a mesma mensagem, né? A mesma mensagem. O Papa Francisco está pedindo oração para a paz no mundo, é a mesma mensagem. Desde 2012 essa mensagem, o Papa Francisco que entrou, está lá rodando. E uma outra mensagem: sexta-feira, depois das 6 horas da tarde, será um dia de escuridão. Toda sexta-feira, depois das 6 horas, é um dia de escuridão. Se morar na Baixada é mais escuro, escurece antes das 6 horas. E as pessoas têm medo. Se alguém bater na sua porta, não abra. É o inimigo que está querendo acesso na sua casa. Ai meu Deus, ai meu Deus. Nós somos bombardeados por um tanto de informação que não acrescenta nada. E o Senhor tem uma informação a nos dizer. A informação de Deus para nós é o que o Senhor diz no versículo 7 de Êxodo 3. Dizendo para Moisés: eu vi a miséria do meu povo no Egito, eu ouvi o clamor que lhe arrancaram seus opressores, sim, eu conheço as suas aflições, e eu desci para libertá-lo das mãos dos egípcios, e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel, um lugar onde habitam cananeu, eteu, amorreu, ferezeu, heveu, jebuseu. O clamor dos israelitas chegou até mim, e eu vi a opressão que os egípcios os oprimem. Agora pois vai,
eu te envio ao faraó, para que tires do Egito meu povo, os israelitas. O Senhor não é insensível às dificuldades do seu povo. O Senhor olha e tem misericórdia. E confia em nós também essa expressão da misericórdia, nos colocando diante do Senhor na intercessão. O Senhor espera de nós um ato de nossa parte, um ato e um coração de nossa parte, como vai dizer o tema, dentro da intercessão, movido pela misericórdia de Deus, que escuta a prece de seu povo. E por meio da intercessão nós alcançamos aquilo que sem ela nós não conseguimos alcançar. Moisés, diante de Deus, vai dizer no versículo 11, quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os israelitas? E Deus diz a Moisés, eu estarei contigo, e esse será para ti o sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, adorareis a Deus nessa montanha. Eu estarei contigo, e o sinal é o sinal da adoração. Nós não podemos, diante de Deus, permanecer parados. O Senhor olha para nós e diz, vai. Eu escutei, agora pois vai. Esses tempos atrás eu estava lá em casa, escutando uma rádio lá para as bandas de Poços de Caldas, tocam umas modas de viola, as músicas antigas, e começou a tocar uma música, e eu já contei isso outras vezes, Deus parece que cerca a minha vida, meu coração, às vezes eu não tenho sossego para um tempo sem Deus me cercar, e nas coisas mais simples da vida, Deus fala, e eu pensando no meu coração, tinha quinta-feira de adoração para vir aqui, pensando no meu coração, não sei se eu vou, tem que trabalhar, né? Aquela velha desculpa, a gente tem que trabalhar. Os outros que vêm é vagabundo, né? A gente tem que trabalhar. E eu pensava no meu coração e tocava na rádio uma música que falava assim, você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Nada sentiu, na hora fugiu, na hora de amar. Eu pensava, essa música está cantando, mas não é para mim nada, imagina, eu só não estou indo na quinta-feira de adoração. A quinta-feira de adoração não é para o Ministério Moisés? O povo não fala que é? E no meu coração, eu pensava isso, sentando um pedaço de um piso, e a musiquinha começou. A gente sabe quando tudo acabou, quando o encanto e a paixão sumiu, e o sentimento que só o meu coração descobriu. E cantava de novo, você deve estar, e a mulherzinha no fundo, você é insensível, na hora de amar, você é insensível. E aí vem a ação de Deus, mostrando que não era só uma música que tocava. O Nilton ligou para mim, se eu não podia vir pregar na quinta-feira de adoração. Meu coração se encheu de vergonha, porque eu não devia ter vindo para pregar, eu devia ter vindo sem ter sido escalado. Mas ali Deus falava que queria que o meu coração estivesse aqui. Puxa vida, Deus tem falado para nós, irmãos, que se nós estivermos aos pés dEle, Ele nos dá uma graça nova. Difícil estar aos pés de Jesus. A adoração não é para nós um ato natural que acontece na maioria das vezes na nossa vida. É difícil, milhões de dificuldades, é cansaço, é desânimo, é ansiedade, o que vai ser, que jeito que vai ser, né? Mas o Senhor fala no nosso coração de modo simples. Aquela musiquinha batia na minha cabeça. O Senhor pedindo que eu precisava estar aqui. Depois deu certo, eu vim um outro dia de novo. E meu coração deseja vir. Nem sempre a gente tem, talvez, a disponibilidade naquela última quinta de vir, mas no meu coração nasceu um desejo do Senhor falando que eu precisava estar aqui. Nós começamos o ano com esse Ministério Moisés, com esse retiro Moisés nosso, das lideranças, do conselho, jovem, né? Pelo menos do que eu vim, todo dia a gente terminava na adoração, que dó que dava a hora que Jesus ia embora. Estava tão bom. Gente do céu, era aquilo que encerrava o nosso dia. Se nós não estivermos diante do Senhor na adoração também, nossos encontros vão começar a ser encontros secos.
Se o ministério Moisés não se colocar diante do Senhor para rezar, nossas atividades que os demais ministérios fazem na comunidade vão ser sem vida. É as duas coisas: oração, é o combate, é rezar, é agir, é colocar-nos diante do Senhor e perceber que o Senhor precisa de nós, perceber que a misericórdia de Deus olha para nós e enxerga em nós que nós podemos fazer alguma coisa. E a gente precisa aprender também uma outra coisa, que são 3. Deus sempre vai agir, de um jeito ou de outro. Mesmo que a gente não veja, mesmo que eu não perceba, como diz a música, Deus vai agir. Segunda coisa, o povo sempre vai reclamar. Pega o livro do Êxodo de uma ponta na outra, Deus agindo, o povo reclamando, Deus agindo, o povo reclamando, Deus agindo, o povo reclamando. O povo reclama, Moisés reza, é o terceiro ponto. Moisés reza diante da reclamação do povo, Deus age. Deus age, Moisés reza, o povo reclama. Quem que você é? Dos que reza ou dos que reclamam? O café que está escrito café doce está mais doce do que o café que está escrito café com açúcar na garrafa. Ai, que melado. O amargo não tem quem beba, mas o doce está muito doce. Se nós for do povo que reclama, quem que vai rezar? Então Moisés é aquele que reza, ele pede a Deus. E tem um momento na Sagrada Escritura, lá em Êxodo 32 para frente, que Deus chega diante. Olha o Lucas, né? Deus chega diante de Moisés e fala assim: olha o povo, olha que situação, você saiu de lá, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, olha o jeito que está o povo seu lá embaixo, olha que situação, que pouca vergonha, desce lá para ver se resolve alguma coisa, mas eu já adianto, vai dizer o Senhor, trocando aqui nas palavras, não do livro do Êxodo, mas colocando do modo mais sucinto que Deus diz assim: eu vou acabar com essa raça, eu vou acabar com esse povo. Olha as transgressões que esse povo tem feito. Lá no capítulo 32 do Êxodo, ele fala assim: olha esse povo, olha que situação, olha que vergonha, olha as dificuldades, olha o povo que vive como se eu não existisse. Deus falando para Moisés: mas eu vou dar um jeito, eu vou matar todo mundo e vou erguer um novo povo a partir de você. Imagina se Deus aparecesse hoje aqui e falasse assim: Tance, olha esse povo aqui, tudo pecador, vou matar todo mundo, vou jogar um covidão aqui em cima que vai acabar com a raça inteira, mas eu vou salvar só você, Tance, e de você vou fazer um novo povo. Inês de Itapeva, olha o povo, mas de você vou fazer uma nova raça, um novo povo, porque você sim. Deus olha para Moisés e fala para Moisés: eu tive olhando o povo, eu tive percebendo a dificuldade desse povo, eu tenho observado, 32 versículo 9, observado esse povo, um povo de cabeça dura, mas então vai se acender a minha ira contra eles, e eu vou os consumir, mas de ti farei uma grande nação. Então Moisés entra e Moisés fala: olha, Senhor, esse povo cometeu um grande pecado, mas lembra-te, Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, os vossos servos. Vai ser uma vergonha se o Senhor matar esse povo aqui. O que o povo do Egito vai falar? Tirou daqui para matar lá. Vai ser uma vergonha se o Senhor fizer. E digo mais, versículo 32, se o Senhor não agir com misericórdia, se o Senhor não perdoar as transgressões, esse grande pecado desse povo, faz um favor, tira meu nome também do livro da vida. Eu não quero entrar, eu não quero ser o único, eu não quero fazer parte de uma coisa onde esse povo de cabeça dura não esteja. Moisés age e vai dizer: então o Senhor disse: não o punirei esse povo. O Senhor voltou atrás de sua ira, o Senhor desistiu, versículo 14, do mal que tinha pensado de fazer ao povo. Claro que Deus não ia, na sua misericórdia, fazer aquilo, mas Deus queria ver se Moisés estava disposto a sofrer junto com o seu povo. E essa pergunta que fica para nós hoje:
Nós estamos dispostos a sofrer a dor daqueles por quem a gente reza. Nós estamos dispostos a agir com misericórdia, olhar com compaixão, deixar que o nosso coração sinta, perceba de modo sensível. A gente dizia ali na hora do café com a irmã, nossa, eu não tenho essa sensibilidade, às vezes eu também não tenho, mas nós estamos dispostos a deixar que Deus venha agir de modo sensível na nossa vida, pelas necessidades da comunidade, pelas necessidades dos irmãos, colocar-nos diante de Deus e deixar que Deus, através do pouquinho que a gente tem, enxergue em nós uma possibilidade de ajudar alguém. Nós que somos intercessores nesse tempo difícil, precisamos ser aqueles portadores de uma mensagem de esperança. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude nesse tempo de dificuldade, para que os irmãos não desistam, mas rezem mais. Pedir a Deus que esse tempo é um tempo que o Senhor falava para nós, um tempo de colheita, de planta, de plantio. Dizia isso no começo do ano passado, que seria 2020. Nos colocar diante de Deus. O intercessor é aquele que está entre Deus e o povo. Fazer o nosso papel. Nós precisamos agir com misericórdia. Nós precisamos perceber a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós precisamos experimentar a misericórdia no nosso nada. Experimentar a misericórdia na nossa pobreza. Perceber que nós também temos dificuldade. E com as nossas dificuldades, nos colocar em oração. Pela igreja, pelo povo. Por tantas coisas que acontecem por aí. Por tantas dificuldades. Gente, ó, o tempo de Moisés não era diferente. Depois o Leandrinho corta ali. Não era diferente. Moisés subiu para rezar. O sumo sacerdote, Arão, parente dele, ficou para cuidar do povo. E ele fez um bezerro de ouro. E a gente vê a misericórdia de Deus. Moisés não desceu, falou, a partir de agora você não é sacerdote mais. Ó, dá licença, que o seu pecado para nós não serve. Faça um favor para nós, deixa outro ocupar seu lugar. Vamos por outro. Tem tanta gente boa aqui no meio do nosso povo. Será que não podia excluir? Ou na moda agora, né, do século 21, ano 2021, não podia desvincular esse abençoado aqui do povo que era sacerdote? Não, ele continuou sendo sacerdote. Na misericórdia de Deus. Como está a nossa vivência de fé, de santidade? Nós temos nossas fraquezas. Como está a vivência de nossos sacerdotes? Também. Mas se nós desistirmos de rezar, vai ficar pior. Bento XVI diz assim, o futuro da igreja será marcado por um novo selo dos santos. Ele escreveu essa carta em 1970. E Bento XVI dizia assim, para mim, parece que a igreja vai passar por tempos muito difíceis. Esse autor desse livro que o Newton mostrava aqui, o Ralph Martin, quando esteve aqui conosco, falou, em 69, Deus deu para nós uma palavra falando que a igreja passaria por uma purificação, ele com a mãozinha cortada, não sei se é essa ou essa aqui, uma purificação que ainda não aconteceu. Eu estou esperando. Que hora vamos passar por essa dificuldade? Aí veio o ano passado, aí tem esse. E nós precisamos fazer o quê? Nos desesperar, sair correndo, abandonar, largar a mão para cair os dedos? Não, precisamos rezar. Precisamos estar mais ativos na oração. Precisamos nos colocar diante de Deus na certeza de que Deus fará algo por nós, de que Deus escuta a nossa oração, de que por meio da nossa simplicidade, talvez, Deus pode agir. E dar o devido valor nesse ministério, meu irmão, que você faz parte. Se você não valorizar esse ministério, quem vai? Quando eu entrei na comunidade, o povo falava, a hora que não tiver força mais, vai entrar para os Moisés. O futuro nosso é um dia sair da juventude, passar pela comunidade e acabar nos Moisés. Ô ideinha michuruca, não? Quem não tem contato com o Ministério Moisés não percebe que muitas vezes o Ministério Moisés se põe mais numa oração mais fecunda do que aqueles que estão chegando na comunidade, que tem o vigor da juventude. Não é pela idade, é o coração. É o coração que precisa estar em Deus.
E o Papa Bento XVI, na época, cardeal Ratzinger, vai dizer: o futuro da igreja virá da força daqueles que têm raízes profundas e que vivem a plenitude de sua fé. O futuro da igreja não virá daqueles que só têm receitas prontas, não virá daqueles que só se adaptam no momento atual, não virá nem daqueles que só criticam os demais e se tornam a si mesmo como a medida infalível. Tampouco o futuro da igreja virá daqueles que escolhem o caminho mais fácil, daqueles que evitam a paixão pela fé, daqueles que se declaram falsos, superados, a tirania e tantas coisas, tudo que é exigido para o ser humano, que causa dor e que nos obriga a renunciar. Podemos dizer, o futuro da igreja será marcado pelo selo dos santos, por seres humanos que recebem, percebem mais do que essas frases que são modernas. O futuro da igreja é marcada por um passo além, pela crise que a igreja passará amanhã e que vai perder muito, que se tornará de novo uma igreja pequena, uma igreja interiorizada, que não suspira o mandato político, nem flerta com a esquerda, nem com a direita, que será um tempo difícil, mas um processo de cristalização, de clarificação da fé, que vai custar muitas vezes romper com a massa. A igreja se tornará, no futuro, a igreja dos pequenos. Uma igreja dos pequenos, que passará por um processo difícil, onde as pequenas comunidades daqueles que estão vivos na fé serão uma esperança, uma resposta para aqueles que procuram encontrar Deus. A mim parece, vai dizer Bento XVI, que aguardam a igreja tempos muito difíceis. A verdadeira crise da igreja ainda só começou, há de contar ainda com fortes sacudidas, mas eu estou totalmente seguro também do que permanecerá no final. A igreja que não fracassou, a igreja da fé. Certamente já nunca mais veremos uma força dominante na sociedade como outrora, na medida em que era, até pouco tempo, mas florescerá de novo e se fará visível na pátria dos seres humanos uma nova vida e uma nova esperança que vai para além da morte. A igreja será pequena, mas uma igreja viva, uma igreja que guarda ainda um lugar, um depósito da fé. Uma igreja que parece muitas vezes enfraquecida, mas do lado de dentro ninguém consegue enxergar. Nós podemos nos colocar diante de Deus, perceber a nossa pequenez, perceber as dificuldades e lançar o nosso coração nesse ministério. Nossa comunidade em 2019 perdeu o coordenador do Ministério Moisés, que no último dia de sua vida, no último momento que tinha, na última possibilidade de fazer alguma coisa, naquele dia, no final da tarde, ele foi internado, foi para o hospital, nunca mais voltou. Seu Mirto, que talvez alguns conheceram, que foi um dia enganado achando que era a reunião da Pedro, e chegou lá, estava os intercessores, e na simplicidade daquele homem, ele falava assim: não é possível que eu errei o encontro. Se eu estou aqui hoje e não é meu ministério, é porque Deus quer que eu faça parte desse ministério. O ministério estava sem coordenação, ele assumiu a coordenação, e naquele dia, final de semana, meados de dezembro, era o dia da intercessão. E o povo chegou, mas ele não tinha chegado. Aí quando viram do lado de fora da igreja, estava o gol dele parado, ele não tinha força para abrir a porta do carro. Desceu com muito custo, encostado na tela, ajudado pelos irmãos do Ministério de Intercessão. Era o horário da intercessão. Ele entrou na capela, não conseguiu rezar 10 Ave Maria do terço. Terminou a intercessão, não tinha força nem para rezar a Ave Maria, já não tinha mais fôlego. Terminou a intercessão de novo, ajudado pelos irmãos para entrar no carro. Não conseguia abrir a porta, ainda foi dirigindo até na casa dele. Daquele dia, ele foi internado no hospital, porque estava muito ruim dos pulmões, já tinha tido dificuldade de pneumonias, já tinha feito uma cirurgia no coração, trocado uma parte do coração dele lá, já tinha passado por muitas dificuldades, mas chamava a atenção, por que aquele sujeito resolveu ir na intercessão no momento que ele estava naquela situação? Por quê? Aí eu li esse livrinho que era dele,
Pedi para o menino dele que desse para mim, intercessão no Ministério Moisés, na renovação. Fala assim, orientações para o Ministério Moisés. Se você estiver doente, não vá na intercessão, porque uma pessoa fragilizada, ela pode ter um esforço da intercessão e pode ficar pior a saúde. Por que ele foi? Aí eu começava a olhar em volta de nós, nesse tempo de pandemia, as pessoas que faleceram. Minha mãe faleceu, no dia que ela foi para o hospital, ela foi de gato em gato, cachorro em cachorro, olhando um por um. Porque os gatos e os cachorros lá da casa dela eram importantes para ela. A tia da minha esposa, irmã da Dona Ir, que está ali, no dia que ela foi, último dia que ela teve viva, antes de ser internada no hospital também, foi de flor em flor, de vaso em vaso, de florzinha em florzinha, passando a mão em todas as ervinhas que ela tinha, porque a riqueza que ela tinha ali naquela casa eram as suas mudas e vasos de flor. Um outro senhor do bairro de Areias, no dia que foi, um dia antes de sua morte, foi no terreno, no pasto, andou a volta inteira da divisa, olhou as vacas, o rancho, as coisas, no outro dia faleceu. E eu ficava pensando, será que na hora da nossa morte, nós vamos querer olhar, ou viver, ou estar diante daquilo que para nós é um valor? Aí eu olhava a vida do Mirto. Nos últimos momentos que ele tinha de vida, ele fez questão de ir na intercessão. Porque dava valor nesse ministério. Nem as tribulações, nem a doença, nem as potestades, nem a morte, nada consegue separar o intercessor da intercessão. E eu posso dizer, na simplicidade, talvez, ignorância minha, que ele continua intercedendo lá. E tantos encontros, tantos e tantos irmãos, ele não deixa a gente esquecer dele. A turma lembra, a turma está ali. Pode parecer loucura da nossa cabeça, mas as pessoas estão rezando o terço, às vezes escuta ele rezando junto. Parece que tem alguma coisa que não deixa a gente esquecer. Um intercessor que para mim, na proximidade minha, foi esse exemplo de um contato com a misericórdia. Tinha todos os problemas de saúde e de dificuldade, mas com suas dificuldades se colocava nas mãos de Deus. Nós precisamos deixar que a misericórdia de Deus venha sobre nós, para que nós sejamos misericordiosos como Deus, para que nós escutemos a voz de Deus nesses tempos difíceis e nós possamos interceder com mais intensidade, colocar o nosso coração com mais força. Se nós temos o costume de dobrar os joelhos para rezar, dobrar com mais gosto, com mais vontade, com mais intensidade. Nesses tempos que são difíceis, Deus tem contado conosco. Eu assistia um desenho junto com as crianças lá em casa esses dias. O Marcelo falava do Senhor dos Anéis, o meu era outro desenho. Filminho de um lagartinho verde chamado Rango. Você olhava que coitado daquele bichinho, não era capaz de nada. Aí chega alguém, uma pessoa mais velha, fala para ele assim: as pessoas em tempos de dificuldade, eu estava lá no quarto rezando e a vozinha do filminho das crianças entrou lá. As pessoas em tempos de dificuldade precisam acreditar em alguma coisa. E as pessoas daqui desse lugar escolheram acreditar em você. O que você vai fazer? E aí o correr do filminho, ele salva a cidade, mata os inimigos, ele dá um jeito lá e ele consegue, na pequenez que ele tinha, fazer alguma coisa. Porque alguém falou para ele que as pessoas acreditavam nele. A comunidade de Avenice acredita em cada um de vocês. A comunidade de Avenice sempre acreditou e vai acreditar em nós. As pessoas precisam acreditar em alguma coisa em tempos difíceis. Alguém que traga uma força, uma luz, uma esperança nova. E nesses tempos difíceis, Deus escolheu vocês desse ministério. Deus escolheu a cada um de nós. Nós não somos qualquer coisa. Nós precisamos estar diante de Deus, estar na adoração, voltar ao nosso coração. Nossa comunidade é uma comunidade de adoradores. É em torno do sacrário que tudo começa. Nossa comunidade é uma comunidade que deve vigiar, como dizia o Marcelo,
para que outras coisas não tomem o nosso coração. Gente, é uma riqueza sem tamanho nós estarmos aqui. Nós podemos correr o risco de estar acompanhando os boletins de pandemia nos intervalos do café ou alguma outra coisa mais interessante do que o encontro que esteja no nosso celular. Nós estamos num lugar onde nós temos uma possibilidade, uma riqueza hoje de estar aqui. E a nossa comunidade tem sofrido dores, percas. Quantos irmãos, enquanto a comunidade parou, desistir da caminhada? Quantas dores nós carregamos, mas nós precisamos rezar, pedir a Deus sua graça. A comunidade de Javenice, se eu pudesse falar em nome da comunidade de Javenice, como um todo, espera muito o exercício do ministério Moisés. Porque se nós estamos ainda conseguindo caminhar com essas dificuldades, é porque o ministério Moisés ainda reza. O dia que vocês pararem de rezar, põe a bolsinha, abre o zíper, põe a Bíblia dentro e vamos fazer outra coisa. Porque é muito importante essa oração na intercessão. É uma expressão da misericórdia de Deus. Nós olhamos para nós e pensamos, como que nós estamos ainda aguentando? Como que nós estamos perseverando no meio das dificuldades? Tem alguém que reza. Tem alguém rezando por nós, pelas intenções da comunidade. Que o Senhor nos ajude a não desistir desse ministério. Que o Senhor nos ajude a reavivar a chama que um dia Ele nos deu no meio da intercessão. Que o Senhor venha sobre nós com sua graça e coloque no nosso coração que nós podemos fazer alguma coisa por essa comunidade, por essa sociedade, pela igreja, e essa alguma coisa é interceder diante de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos intercessores perseverantes na intercessão. Que o Senhor nos dê essa graça de nos colocar diante dEle e de perceber o seu grande amor e de nos lançar. Vai dizer um autor, o nome dele é em inglês, não sei falar, vai dizer que diante das dificuldades a gente encontra com a misericórdia, e a intercessão é, no seio da comunidade, um mergulho no oceano da misericórdia de Deus, onde a comunidade encontra força. Nós podemos mergulhar. Gostaria de convidar você, meu irmão, a rezar, a colocar o nosso coração diante de Deus, olhar a nossa pequenez e perceber. Nós podemos fazer alguma coisa. E nós sabemos o quê? Nós somos intercessores. Se você puder ficar de pé, se levante. Se não puder, não tem problema. Nós nos colocamos aqui, Senhor Jesus, nessa comunidade hoje, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê um novo fogo. Nós estávamos aqui, o Newton tinha uma visão lá no fundo, o último dia que eu vim, e o Newton falava que tinha, se eu estiver enganado, o Newton me ajude, tinha um pasto seco, que precisava ser queimado. Aquele pasto estava seco, era necessário ser queimado, mas nós não tínhamos com o que queimar. Mas na oração, Deus nos daria ferramentas para que esses pastos secos pudessem ser queimados e brotar um novo pasto. Por isso nós queremos rezar, Senhor Jesus, também nesse dia de hoje, que o Senhor nos dê condições, nos dê meios, ferramentas por meio da oração, para que toda a secura de nossa comunidade, de nossas lideranças, toda a dificuldade, toda a resistência, todo o abandono, todo o sentimento de impotência, toda, Senhor Jesus, a realidade de querer abandonar a comunidade, de querer deixar o caminho do Senhor, possa cair por terra junto com outras dificuldades. Que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, por meio da oração, ferramentas para queimar esse pasto seco. Que o Senhor nos dê, por meio da oração, condições de perseverar na intercessão. Nós queremos nos lançar, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração. Moisés perseverou na oração e os amalecitas foram vencidos. Moisés perseverou na intercessão por Josué que lutava e os outros, e a comunidade fincou uma bandeira: Javenice, Javenice, o Senhor está do nosso lado, luta a nosso favor de geração em geração. Dai-nos a graça de perseverar, Senhor,
para que essa bandeira fincada nos nossos corações, a bandeira da comunidade Javenice, nunca caia, nunca penda para os lados. A bandeira da comunidade Javenice no nosso coração esteja bem firme, bem fixa, pela oração, pela intercessão dos ministros Moisés. Senhor Jesus, olha para nós, que somos um povo que temos o coração diante do Senhor, voltado para o Senhor. Olha para nós, Senhor, e vivifica o nosso coração, reacende a chama do nosso coração, faz a nossa vida renascer, faz o nosso coração renascer. Oh Senhor Jesus, vem sobre nós nessa assembleia. Oh Senhor Jesus, vem sobre esses ministros desse ministério Moisés. Oh Senhor Jesus, derrama sobre nós o seu fogo, sua força, que nos reanime, que nos reavive, que nos faça vencer as dificuldades para estar o Senhor, diante do Senhor na intercessão, como é necessário, Jesus. Mas nós contamos também com sua graça. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, um novo mover do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Jesus, por sua misericórdia, uma nova graça nesse lugar, nessa sala, sobre todos nós que estamos aqui, Senhor. Derrama teu Espírito Santo sobre nossa vida e faz com que o nosso coração reaviva, reanime, vença os cansaços, os desânimos, as decepções diante das dificuldades. Dai a nós uma força nova, dai a nós um empenho novo, dai a nós um fogo novo, Jesus. Vem Espírito Santo, vem Senhor Jesus, reacendendo em nós, para que toda a secura de nossa vida seja também queimada. Nós também necessitamos da sua graça, como dizia o Marcelo, precisamos também do batismo no Espírito Santo. Derrama, Senhor, o teu poder, o teu mover nesse lugar. Derrama, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Marcelo dizia para nós que, diante de tudo que nos foi tirado, a nossa vocação, o nosso ser comunidade Javenice não foi e não pode ser removido de nós. Aqui, como nós cantamos nessa música, eu descobri que aqui é meu lugar.
possamos colocar o nosso coração, irmãos, diante do Senhor e pedir a Deus: confirme em nós, Senhor. Reafirma em nosso coração que aqui na comunidade, aqui é o nosso lugar. Somente em Ti eu construirei a minha casa, mas aqui nessa comunidade, aqui nesse ministério a qual nós exercemos, Senhor, aqui é o nosso lugar. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos ajudou até aqui o Senhor tem nos ajudado. Coloca em nosso coração, Senhor, essa convicção, essa certeza. Faz o nosso coração experimentar o novo do Teu Espírito Santo. Batiza o nosso coração com uma nova experiência, uma experiência de convicção, de que o Senhor nos chama, de que o Senhor nos trouxe até aqui, de que aqui é o nosso lugar. Batiza-nos, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo. Faz um novo Pentecostes no nosso coração. Com Teu Espírito Santo, dai-nos mais uma vez uma unção de conhecimento, de convicção da Sua vontade para nós. Que nesses tempos, nesses dias que são os últimos, Senhor, são a comunidade de Avenícia em nossa vida. Confirma em nós a nossa vocação a essa comunidade, Jesus. Reafirma em nós, pela graça nova do Teu Espírito Santo, que aqui é o nosso coração. O nosso coração precisa Te encontrar, como diz a música, e nós encontramos aqui nessa comunidade do qual em volta do sacrário um altar, uma capela, uma casa, uma comunidade onde nós estamos inseridos. Jesus, derrama sobre nós um novo Espírito Santo. Venha replenar o nosso coração. Vem dar a nós uma repressão no Teu Espírito, um novo encher da Tua graça, porque nós desejamos, Senhor. Nós somos necessitados, sim, mas nós desejamos também, desejamos uma nova experiência do Senhor em nosso meio, uma nova experiência que também é palavra do Senhor para esse ano. Jesus, derrama sobre nós um novo Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, nós desejamos o Senhor, nosso coração deseja Te encontrar, deseja, Senhor Jesus, como terra seca anseia pela chuva, assim é o nosso desejo, Jesus, que não brota de alguma coisa alheia, o nosso desejo que vem nesse lugar, nós que viemos para